Então vamos lá. Vamos falar de trabalho mecânico e depois falaremos sobre energia. A logo do Física em Mãos aí precisa ser atualizada. Vou atualizar depois. Beleza. Já comecei a gravar já? Já. Presente, já colocado, tudo ok. Desodorante ok. Ok. Perfumezinho ok. Vamos embora. Então, o que é trabalho? Vamos a um conceito de trabalho, tá certo? A quantidade de energia que eu forneço a um corpo para que o corpo consiga se deslocar, eu chamo de trabalho. Essa quantidade de energia eu posso fornecer ao corpo ou retirar de um corpo. Por exemplo, se eu tenho aqui uma bolinha parada, e aí de repente eu dou um chute nessa bolinha, e essa bolinha passa a se movimentar. Se ela começou a se movimentar agora, ela estava paradinha e agora ela está se movimentando, é porque ela recebeu energia. Provavelmente, com certeza, na verdade, alguém forneceu energia a ela. Então, se eu chutei essa bolinha, é porque eu forneci energia a ela. E esse ato de fornecer energia nós chamamos de trabalho, e pode ser expresso pelo tal ou pelo W, de work, em inglês, tá certo? Então, o trabalho é a quantidade de energia que eu forneço a um corpo ou retiro. E no final, se você chutar uma bolinha, no final essa bolinha vai parar, ela não vai se mover para sempre. Então, na hora que essa bolinha parar, é porque acabou a energia dela. Mas por que acabou a energia dela? Alguém tirou a energia dela. Ela estava se movendo, por exemplo, para a direita e existia aqui embaixo uma força que atuava no sentido contrário ao movimento dela, que era a força de atrito, que retirou energia dessa bola. Então, nós dizemos que o atrito realizou na bola um trabalho negativo. Dizer que ele realizou um trabalho negativo significa que ele retirou energia desse corpo. Aqui, quando eu chutei essa bola, eu forneci um trabalho a ela, eu realizei um trabalho positivo. Aqui, a força de atrito tirou a energia dela, realizou um trabalho negativo. Beleza? Então, a quantidade de energia que eu forneço ou retiro de um corpo, eu vou chamar de trabalho, que vai ser utilizado para que esse corpo realize um deslocamento. E aí vale lembrar aqui, ó, que distância é diferente de deslocamento. Deslocamento é uma grandeza vetorial e distância é uma grandeza escalar. Vamos ver se vocês lembram. Então, por exemplo, se eu vou sair da minha casa e vou dar um rolê, parece uma fábrica, né, velho? E vou dar um rolê com o meu amigo lá no açaí, eu tomar um açaí. Bem, se eu pudesse ir em linha reta, eu andaria, por exemplo, 300 metros. Mas eu não posso, porque tem casa, porque tem árvores, porque tem muros, porque tem tudo no mundo. Então a gente vai dar um arrudeio aqui, ó. Esse arrudeio que a gente deu fez com que eu andasse um pouco a mais. Então eu acabei andando 500 metros ao invés de 300. Se eu pudesse andar em linha reta, essa distância que separa a minha casa do açaí é o meu deslocamento, que é em linha reta, eu saí da minha casa para o açaí, eu faço uma setinha aqui, ó, dizendo que eu fui para o açaí. Se eu fizer a setinha ao contrário, eu estou voltando. E essa distância, isso aqui, ó, esses 500, é a distância que eu efetivamente andei, que eu de verdade, de fato, andei, foram 500 metros. Então, o 500 é a distância percorrida e o 300 é o meu deslocamento. O trabalho ele depende do deslocamento e não da distância. Ele não quer saber como você chegou lá. Ele só quer saber que você chegou. Né? De um ponto, saiu de um ponto e chegou no outro ponto. Então, aqui, ó. Esse trabalho, quando você puxa um bloquinho, os meninos, com certeza,
quando eram mais boys. Hoje ainda tem uns que brincam aí, que eu tenho certeza. Não disfarcem não, tá? Então ele pegava o carrinho dele, amarrava uma cordinha aqui, ó, e puxava, né? Se você puxar o seu carrinho dessa forma, esse carrinho ele vai para frente, não vai? Ele está se movendo para frente. Mas essa força que você está puxando aqui, na verdade, ela é como se ela fosse já um vetor resultante de outras duas forças. E aí eu chamo decomposição de força. Então, essa força na diagonal, ela está puxando, na verdade, esse carrinho. Tanto... Vou botar aqui outra coisinha. Está puxando esse carrinho tanto para frente quanto para cima. Eu faço uma decomposição dessa força F em outras duas. Uma para cima, que eu chamo de Fy, e uma para frente, que eu chamo de Fx. Se esse carrinho está se movimentando para frente, é porque quem está realizando o trabalho aqui, ó, o Fx. Esse carrinho está se movendo para cima? Tá não. Então essa força Fy, ela não está realizando o trabalho nesse meu carro. Ela não está servindo para nada. Mas se eu puxar e de repente eu bater aqui, ó, em uma parede e continuar puxando, esse meu carrinho vai começar a subir. Se ele vai começar a subir, aí, ó, eu estou mostrando a você que essa força realmente ela faz com que o carrinho seja puxado para frente e para cima. É tanto que se você puxar muito forte, der um puxavanco muito forte, esse carrinho sobe, né? Só que entre elas, a maior e a que se destaca é a Fx, já que ele está se movendo para frente ao invés de se mover para cima, né? E esse trabalho é dado pela equação de força vezes deslocamento. Força vezes deslocamento. Professor, e esse cosseno, de onde é que veio? Então, se eu pegar aqui, ó, essa minha decomposição de forças, eu tenho isso aqui, ó. Força F, força Fx. E essa Fy é do mesmo tamanho desse lado. Então eu boto o Fy aqui, ó. Eu vou só demonstrar, tá certo, galera? Aqui é o meu ângulo θ. Se eu quiser descobrir quem é esse Fx aqui, ó, hipotenusa cateto adjacente. Cateto adjacente sobre hipotenusa é cosseno. Então é Fx sobre F. Quem é o meu Fx? Meio pelos extremos. Meu Fx é F cosseno de θ. Então, por que aqui aparece um cosseno? Porque, na verdade, esta equação, como eu estou falando da força que puxa para frente, eu estou falando de Fx vezes deslocamento. E quem é o Fx? F cosseno de θ vezes deslocamento. Por isso que aparece esse cosseno. Porém, nas questões que nós vamos trabalhar sempre com o cosseno, considerando que essa força ela está atuando aqui já na horizontal. Então, nós vamos considerar que é o seno de zero, ou cosseno de zero, e o cosseno de zero é 1. E aí nós eliminamos o cosseno da equação, e a equação fica só isso daqui, ó. Então, nas questões que eu vou trabalhar, que eu vou apresentar para vocês, normalmente, eu acho que 90% das questões de trabalho, eles consideram a força na horizontal, então o cosseno é igual a zero, que equivale a 1. E aí a gente tira o cosseno. Bom, só mostrando o porquê dessa equaçãozinha. Se a força que eu realizo é no sentido do deslocamento do corpo, então esse trabalho ele é positivo. Então essa bolinha está se deslocando para a direita e eu estou puxando ela. Então eu estou fornecendo energia para essa bolinha. Então eu estou realizando um trabalho positivo. Quando, por exemplo, aqui a bolinha está se movendo para a direita de novo, só que a força de atrito atua em sentido contrário, freando, parando essa bolinha. Então, o atrito está tirando energia, ou seja, ele realiza um trabalho negativo. Beleza, galera? Eu já tinha dito. E se a força for perpendicular, como no carrinho que eu mostrei para vocês? Se eu estou puxando o carrinho na diagonal, mas esse carrinho está se movendo para frente, só para frente, é porque a força que puxa ele para cima, que eu disse a vocês que é Fy, não está realizando o trabalho. Ou seja, o trabalho de Fy é igual a zero.
porque não está deslocando o corpo no seu sentido. Só quem realiza trabalho aqui é Fx. E aí eu botei aqui uma observação. Ó. Por exemplo, a força centrípeta que nós vimos na aula anterior, o trabalho da força centrípeta é zero. Por quê? Porque a força centrípeta é sempre perpendicular à trajetória de um corpo. Então, Amanda, quando jogou a pedra na cabeça da prima dela, só de rir, certo? Eu tenho aqui, ó, a tração da cordinha. Quem faz o papel dessa tração é a força centrípeta. E como essa força centrípeta é perpendicular ao deslocamento desse corpo, então tem que ela não realiza trabalho. O trabalho dela vale zero. Tranquilo, galera? Dúvidas? É aí. Dúvidas? Professor, como você explicar novamente essa parte? No trabalho, qual parte? Essa foi o trabalho zero ou tudo, Francisco? Essa que você acabou de explicar, que é que você colocou FY igual a zero, e você explicou o carrinho aí, o exemplo do carrinho. Tá. Se você puxa, pronto, esse bloquinho aqui, ó, ele está se deslocando para a direita, tá? Eu estou puxando ele com uma forcinha aqui que eu estou fazendo. Eu vou chamar de Fx. Se ele está se deslocando no sentido dessa força, então é porque essa força está fornecendo uma certa energia para esse bloquinho se deslocar nesse sentido. Então ela realiza um trabalho positivo. Tá? Esse bloquinho ele está se movendo só para a direita. Aqui embaixo existe... Aqui para baixo existe uma força que nós chamamos de força-peso, que está atuando nesse corpo verticalmente para baixo. Essa força, ela está conseguindo mover esse bloquinho para baixo? Não. Se ela não está conseguindo mover esse bloquinho para baixo, então é porque ela não está realizando o trabalho da força-peso. Então, nessa situação, vale zero, já que ele não está se deslocando nesse sentido. Tá certo? A força só realiza trabalho quando ela é no sentido positivo ou no sentido negativo, né? No mesmo sentido ou no sentido contrário. Se for perpendicular, não realiza trabalho. Ah, meu Deus. Oh, meu pai. Deus conforte o coração da família. Tá certo, Francisco? Certo, ficou bem mais claro, professor. Tá, Obrigado. show de bola. Bem, aqui, ó, se eu tiver sempre, eu disse a vocês que sempre que você tem um gráfico onde este cara puder multiplicar este cara em alguma equação, então, por exemplo, força vezes deslocamento, isso aqui é a equação de trabalho. Então, a área do gráfico vai representar o trabalho. Aqui, ó, força vezes deslocamento é trabalho. Então, a área desse gráfico realiza o trabalho. Qual é a diferença desse gráfico para esse? Nesse aqui a força é positiva. Nesse aqui a força é negativa. Por exemplo, o atrito, que é uma força negativa. Então, esse trabalho aqui, ó, ele é um trabalho negativo. Então, sempre que você pegar uma questão que tiver um gráfico força vezes deslocamento, a área desse gráfico representa o trabalho. Então, aqui, para calcular o trabalho total, eu calcularia a área desse gráfico de cima, que vai dar um trabalho positivo, calcularia a área desse gráfico de baixo, que vai dar um trabalho negativo. O trabalho total seria a soma entre eles. Então, por exemplo, se isso aqui deu 200 joules e isso aqui deu menos 50, então o trabalho total eu sei que vai ser 200 menos 50, 150. E aí você vai fazer a área do gráfico, né? Ó, que gráfico é esse daqui? Isso aqui é um trapézio. Base maior, mesão, mais base menor, que é essa parte de cima, vezes a altura, dividido por 2. Que gráfico é esse? É um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Tá certo, galera? Sempre depende da figura que a gente vai trabalhar aí. Então, aqui, ó. Determina o trabalho
realizado nesse gráfico. Notem que esse gráfico aqui, ó, ele é um trapézio, só que ele está de lado. Ele não está normalzinho como um trapézio fica, assim, ó. Qual é a área de um trapézio? A área de um trapézio é igual à área de um trapézio, base maior mais base menor vezes altura, tudo isso dividido por 2. Que é isso aqui, ó. Esse aqui é o Bzão, esse aqui é o Bzinho e aqui é a altura. Só que ele está de lado, tá vendo? Aqui de lado, esse aqui é o Bzinho, esse aqui é o Bzão e esse aqui é a altura. Então, vou substituir, ó. Qual é o trabalho que foi realizado aí? O trabalho é base maior Bzão, 100, mais base menor, 20, vezes altura, 5, dividido por 2. Então, aqui eu tenho 120, trabalho vai ser 120, vezes 5, dividido por 2. 120 vezes 5, 600. 600 dividido por 2. Então, esse trabalho aqui, ó, é igual a 300 joules. Dúvidas? Dúvidas? O negro segura a cabeça com a mão e chora. E chora, sentindo a falta do rei. Negro segura a cabeça com a mão e chora. Chora. Beleza. Trabalho da força-peso, né? Eu falei naquele momento que a força-peso não realizava trabalho porque o objeto não estava se deslocando no sentido dela, né? E agora? Se eu pego uma bolinha, uma caixinha aqui, vou pegar uma caixa e vou levar essa caixa para guardar em cima do armário. Então, eu vou levantar ela até uma certa altura. Para levantar ela até uma certa altura, eu tenho que fornecer energia para ela, né? Assim? Eu tenho que realizar um trabalho nessa caixa aí. Eu vou fornecer energia para vencer a força-peso que está puxando ela para baixo. De acordo com a primeira lei de Newton, se eu fizer para cima uma força igual, no mínimo, né? Tem que ser igual. Se eu fizer para cima uma força igual à força-peso, esse objeto vai subir com velocidade constante. Se eu fizer uma força maior, ele sobe acelerado. Então, vamos considerar que eu tenho que fazer, no mínimo, né, uma força igual à força-peso. Se eu forneço energia para um corpo, eu faço com que esse corpo realize um deslocamento. E isso é um trabalho. Deixa eu só corrigir uma coisa que eu ia falando besteira e voltei a tempo. Vamos fazer o contrário, tá? Se eu vou descer essa caixa de uma certa altura, se eu solto essa caixa, se eu solto, a força-peso, ela vai puxar essa caixa para baixo. Essa força-peso vai realizar nessa caixa um trabalho. Então, ela vai receber uma certa energia. Na verdade, essa caixa, depois a gente vai ver, ela já tem uma certa energia, que nós chamamos de energia potencial gravitacional, e a força-peso vai fazer com que essa caixa realize um deslocamento. Então, ela realizou um trabalho positivo. Na hora que eu vou subir essa caixa, eu vou fornecer energia para ela. Mas a força-peso que está puxando ela para baixo está indo, eu estou falando do trabalho da força-peso, certo? Está indo no sentido contrário ao deslocamento do corpo, que é a força que eu produzi. Então, como a força-peso está puxando esse objeto para baixo, esse objeto está subindo, ou seja, está indo em um sentido contrário ao sentido que a força-peso está fazendo, o trabalho que ela faz, que esse carinha faz aqui, ó, ele é negativo. O trabalho que eu faço, eu forneço energia para a caixa, tá? Eu estou fornecendo energia. Mas a força de atrito, a força-peso, ela está indo de sentido contrário, ela está resistindo ao movimento desse corpo. Ela está tirando a energia desse corpo, querendo tirar a energia desse corpo, como fez a força de atrito. Então, eu digo que ela realiza um trabalho do tipo resistente, que é um trabalho negativo. Certo? Quando eu realizo quando eu faço uma força para baixo, no sentido da força-peso,
Então, a força-peso está no deslocamento para baixo, no sentido da força-peso, então ela está realizando um trabalho positivo. Quando eu faço uma força, quando eu desloco o objeto para cima e a força-peso está atuando para baixo, então ela realiza um trabalho negativo. Então, o trabalho é força vezes deslocamento. Então, o trabalho da força-peso vai ser força-peso e o deslocamento, aqui no caso, vai ser altura. E como eu disse a vocês, o trabalho independe da distância, da trajetória, depende só da altura. Se essa bolinha A saiu daqui e chegou aqui, ó, ela desceu essa altura. Então, independente se foi numa ladeira, se foi em linha reta, ou se foi aqui num tobogã, distâncias diferentes, trajetórias diferentes, mas a altura das três é a mesma. Se a altura das três é a mesma, então o trabalho realizado pelas três foi o mesmo. Então, quando eu desloco o objeto para cima, trabalho negativo. Quando ele se desloca para baixo, trabalho positivo. Trabalho da força elástica. Nós já falamos da força elástica, que é a força aplicada em corpos elásticos, em molas, né, para deformar essas molas ou esse elástico. Ou uma bola, por exemplo. Se eu chuto uma bola, eu forneço energia para essa bola, né? Ela vai se deformar, ela vai sofrer uma deformação e depois vai sair. Eu forneci energia para essa bola, eu realizei um trabalho. Se essa bola, se eu estico ela ou se eu comprimo ela, eu estou fornecendo energia para essa bola. Então, eu estou realizando um trabalho sobre essa bola. E esse trabalho, ele é calculado através desta equação aqui, ó. Essa é a equação de força e o trabalho é calculado através dessa equação. Trabalho depende da constante elástica. Essa constante elástica ela depende do meio, depende do material. Se for uma mola de carro, ou se for uma mola de xuxinha de cabelo, ou se for a mola do cabelo, ou a mola da caneta, ou a mola do caderno, cada uma delas tem uma constante elástica diferente. Né? Umas são mais fáceis, outras mais difíceis de deformar. Quem diz isso é essa constante. Vezes x ao quadrado, que é a deformação, quanto essa mola vai encolher, dividido por 2. Então, esta é a equação do trabalho da força elástica. Tá? Então, até agora, nós temos 3 equações. Trabalho de uma força F, trabalho da força peso e trabalho da força elástica. Kx ao quadrado sobre 2. Quando que eu vou usar cada um, professor? Quando a questão de século determina o trabalho realizado sobre essa mola constante, é o trabalho da força elástica. Ergui um objeto a uma certa altura, qual foi o trabalho? O trabalho da força-peso, certo? Beleza, vamos lá. Olha só, a figura representa o gráfico do módulo X de uma força que atua sobre um corpo em função do seu deslocamento. Sabe-se que a força atua sempre na mesma direção e sentido do deslocamento, ou seja, uma força está fornecendo energia para um objeto, está realizando um trabalho. E a força ela atua dessa forma aqui. Ó. Ela começou em 0 e foi até 10, em um tempo de 0, ou melhor, em uma distância de 0 a 1 metro. Aumentou a força, depois diminuiu. Não dá para eu fazer essa conta através desta equação, porque essa força aqui ela só funciona quando ela é constante. Só que essa força aqui ela está variando. Então, para calcular isso daqui, ó, a arítia desse meu triângulozítio. A área de um triângulo, base vezes altura. Aqui. A área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Então, eu tenho base 1. Altura, 10. 1 vezes 10, 10. Dividido por 2, 5 joules. Então, questão 7, letra C. Fácil, né? Já postei, gata. Ou o vídeo eu vou postar ainda, tá? Quando ele tá, vão ser 4 aulas hoje, então vou demorar um pouquinho. Questão 8. Olha só. Preste atenção. Eu disse a vocês que cada polia móvel que eu acrescento no sistema faz com que a força necessária para mover o objeto seja reduzida na metade. Então, só em olhar para essa figura aqui, ó, eu já percebo que esse carinha aqui ele tem uma polia móvel e uma polia fixa. Então, essa polia móvel
ela vai reduzir a força desse objeto na metade. Parte do peso é jogado para cá, parte do peso é jogado para cá, não é assim? Então, pois bem, Oscarito e Anquito, operários da construção civil, recebem a tarefa de erguer cada um deles um balde cheio de concreto, do solo até uma certa altura, mesma altura para os dois, tá bom? Mesma altura. Ambos têm a mesma massa. Os dois bloquinhos têm a massa M. Oscarito usa uma polia fixa e outra móvel. Oscarito usa uma polia fixa e móvel. Então, eu vou botar aqui, ó. Boy Oscar. Oscar. Anquito usa apenas uma polia fixa. Uma polia fixa. Boy Anquito. Boy Anquito e Boy Oscar. Despreze os atritos nessas condições para erguer o balde. O trabalho realizado por Oscarito é o que em relação ao de Anquito? Eu disse a vocês o seguinte: como esses baldes eles estão subindo, esse trabalho realizado aqui é o trabalho da força peso. Muito bem. E esse trabalho da força peso, ele depende do peso e da altura. E o peso dos objetos, primeiro, a altura é a mesma. A altura é a mesma. E o peso dos objetos? O peso dos objetos é o mesmo. Por quê? Porque a massa é a mesma. Então, se o peso é o mesmo e a massa é a mesma, então, meu amiguinho, o trabalho que eles fazem são iguais. O trabalho é igual. Então, eu já elimino esse. Então, vamos lá. O trabalho é igual ao trabalho que a força exercida por Anquito realiza e a força mínima que ele exerce é maior do que a força mínima que Anquito exerce. A força mínima que Oscarito tem que fazer para erguer esse balde é maior ou menor do que a força de Anquito? A força que Oscarito vai fazer para erguer esse balde é maior ou menor do que a força de Anquito? Vamos ver já. Tá? Menor. Então, ó, elimino essa resposta, letra D. Agora, eu podia dizer assim também. Digamos que eles estejam puxando no mesmo ritmo, tá? Os dois no mesmo ritmo, com a mesma frequência. Qual dos dois baldes chega lá em cima primeiro? O balde de Anquito, ou o balde de Oscarito? Qual dos dois baldes chega primeiro se eles puxarem com a mesma frequência? De coisinha tu inventa. O da esquerda. Por quê? Porque eu disse a vocês que, embora a força ela diminua, quando esse cara puxar aqui 1 metro, esse balde aqui só vai subir 50 centímetros, porque ele sobe metade para cá e metade para cá, as cordas, né? Assim? E esse não, se esse aqui puxar 1 metro, o balde sobe 1 metro. Então, Anquito chegaria primeiro o balde lá em cima. Muito bem, Douglas. 9. Sobre um bloco atuam várias forças e esse bloco se desloca por 2 metros. Está aqui, ó. Deslocamento, 2 metros. O trabalho realizado pela força de atrito é positiva. O trabalho que a força de atrito faz é um trabalho positivo ou é um trabalho negativo? Lucas, aumente o tempo de chegada porque eu estou considerando que eles estejam no mesmo ritmo, tá certo? João, o trabalho da força de atrito é um trabalho negativo, né? Tem que ser negativo, professor. Óbvio. Então, essa aqui está errada. O trabalho da força F vale 200 joules. Vamos ver. O trabalho da força F é força vezes deslocamento. O trabalho da força F
É 100 vezes o deslocamento, papai. Ai, papai, é fácil, hein, professor? É que é muito fácil, professor. Correto. O trabalho realizado pela força peso é diferente de zero. E aí, o trabalho da força peso, o peso, por acaso, está fazendo esse objeto se mover nessa direção? Tá, não. Esse objeto não está se deslocando nessa direção. Se ele não está se deslocando nessa direção, então o trabalho da força peso vale zero. Errado. O trabalho realizado pela força normal é zero. A força normal, ela não está fazendo esse objeto se deslocar nessa direção. Então, se ela não está fazendo, o trabalho dela é zero. Resposta correta, 2 e 4. Vamos ver essa daqui. Um bloco de massa igual a 10 kg move-se em linha reta em uma mesa lisa, portanto sem atrito, sob a ação de uma força variável de acordo com esse gráfico aqui. Qual o trabalho total realizado pela força para ele se deslocar 6 metros? Então vamos lá. Qual é o trabalho realizado aí? E eu disse a vocês que de acordo com o que eu falei anteriormente, para calcular o trabalho aqui é só calcular a área desse gráfico. Então, vou calcular a área do gráfico aqui, ó. Essa área que tem uma força positiva e essa área que tem uma força negativa. Então, vamos para a primeira área, tá? Primeira área, vou chamar aqui área 1 e área 2. Então, vamos para a área 1. A área 1 vai ser base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então, eu tenho base maior, 3, base menor, de 1 para 2, 1, vezes altura, de 0 até 2, dividido por 2. 3 mais 1, 4. 4 vezes 2 sobre 2. 4 vezes 2, 8. 8 dividido por 2, 4. Então, a primeira parte tem um trabalho positivo de 4 joules. Vamos para a segunda parte. Base, triângulo, área de um triângulo, vezes altura por 2. Quanto é a base? Ó, de 3 até 5. 2 vezes a altura, menos 2, sobre 2. 2 vezes menos 2, menos 4, dividido por 2, menos 2. Então, o trabalho total realizado sobre esse corpo vai ser 4 menos 2, 2. Dúvidas? Pois bem, galera, então eu vou parar por aqui e depois do recreio vocês vão tomar o Danone de vocês e depois do recreio a gente volta, certo? Sucrilho Kellogg's com Bate-Guti.